Vamos falar do tema que é perfeccionismo. Por que eu acho que esse tema vai ser muito importante? Eu acho que ele encaixa muito na minha realidade, onde que eu penso que para eu crescer, eu preciso ser perfeito, mais perfeito do que eu sou, mais perfeito do que eu pareço. Eu preciso encontrar humildade nas minhas palavras. Eu preciso ser realista quanto aos temas, com a minha realidade, aquilo que eu estou tratando. Eu não preciso querer inventar coisas ou ser melhor do que eu sou, ou produzir mais do que eu posso, tá? Então, o defeito do homem está na vaidade e está também no egoísmo. Uma das características da alma humana é querer ser ou parecer melhor do que ele realmente é. Este problema nós vamos colocar o nome de perfeccionismo. E em parte eu me vejo com essa característica no meu modo de agir. Às vezes, um dos grandes motivos de eu criar birra com o meu dom, com aquilo que eu faço, com as minhas coisas, é porque eu estou buscando uma perfeição que eu não tenho. Então, eu quero atribuir o meu dom a mim mesmo. Eu quero me colocar no lugar de Deus. Isto é muito errado. E isso me faz me afastar de Deus. Certo? Então eu preciso ser dependente dele. Ser miserável frente à graça que é o meu Deus. Saber que ele que precisa interceder por mim e não eu querer roubar um dom que ele me deu. Certo? Eu não posso querer usar as coisas em meu benefício próprio. Principalmente os dons que são os dons sagrados e que necessita de uma capa de humildade para poder utilizá-lo da maneira que Deus gosta. E é isso que eu devo ver e enxergar, pois uma grande graça é receber miséria. Agora, os dons que não são miseráveis ou que podem ser usados por um aproveitamento próprio, este deve ser descontado. Esse é os dons que servem como os talentos, que precisam ser multiplicados. E não por nossas mãos, por nossa obra, mas através da graça de Deus, pois é Deus que dá este dom e é Deus que pode fazer esses dons se multiplicarem. Então, eu me vejo com essa característica de que às vezes eu quero dar para Deus algo melhor do que eu posso fazer. Eu quero ser maior do que as minhas limitações. Eu quero ser maior do que as minhas imperfeições. Eu tento partir de uma realidade que não é minha, como se eu estivesse roubando uma graça de Deus. Então eu quero escrever um texto que eu não consigo escrever. Eu quero encontrar palavras que eu não tenho. Se eu não me submeter a Deus primeiro, não tem como ele me ajudar. Então eu preciso afastar das minhas imperfeições para ir corrigindo elas com a perfeição que vem de Deus. Então, eu tento alcançar uma perfeição que eu não tenho. E às vezes tento buscar dentro de mim mesmo e não de Deus naquilo que é próprio dele. Tá? Então, eu quero assumir uma característica que não é minha. Um grupo se achava dono da verdade, soberano na igreja. Esse grupo eram os fariseus. E nós vimos como foram tratados este povo na realidade de Cristo. Então, o homem que quer ser dono da verdade ou ser soberano, principalmente tendo uma postura herética, se colocá-la acima da realidade da verdade, que é defendida pela Igreja Católica, esse homem é um idiota. Então devemos lembrar que Deus não veio para os perfeitos. Jesus veio principalmente para os imperfeitos. Então, como pastor que Deus é, ele quer salvar as ovelhas que estão perdidas, que estão separadas do bando, aquelas que estão em caminho de imperfeição ou afastamento de Deus. Se Deus quiser os perfeitos, ele se contentaria com aqueles que estão do seu lado, aqueles que já estão salvos. Contentaria com a comunhão dos santos, que já estão no céu, que já receberam a graça da salvação. Mas Deus quer expandir o reino, trazer o reino para nós que aqui estamos no caminho de peregrinação, no caminho de imperfeição, ou até mesmo no caminho afastado da graça de Deus. Então Deus vem alcançar e interagir com essas pessoas como eu que são imperfeitas. E ele se dedica a essa salvação, o seu amor, o seu sacrifício da Santa Missa, o sacrifício do corpo de Cristo, para essas almas que aqui estão, desgarradas do bando. Então o homem não pode ter medo de suas imperfeições diante de Deus. A vida aqui em peregrinação ela é marcada por imperfeição dos nossos pecados, da nossa alma, da nossa existência, do nosso afastamento de Deus. Então, esse tempo aqui é um tempo de correção, é um tempo de adequação à vontade de Deus. É um tempo de conhecimento, é um tempo de busca, onde nós precisamos nos arrepender e deixar Deus nos conduzir como as ovelhas que encontram o seu pastor. E fazer o máximo para não nos desviar dele. Eu não preciso fingir ser algo que eu não sou. Isso é uma graça que Deus dá para o cristão.
parar de viver a hipocrisia. As pessoas que estão no mundo, elas precisam estar o tempo inteiro fingindo que estão alegres, fingindo que estão contentes, que não estão com doenças, que não têm problemas mentais, para parecer perfeitas. Até na hora de tirar uma foto, na hora de mostrar o corpo, elas precisam parecer perfeitas. Precisam estar usando maquiagem o tempo inteiro para se sentirem bonitas, precisam estar reforçando o ego através da opinião dos outros, querendo ser melhor do que é ter uma moral que não tem, ter uma honra que não vive. Isso se chama hipocrisia. É a realidade do mundo para a maioria dos que são apegados com a vida material. E as redes sociais é um exemplo clássico e majestoso em relação a isso, pois mostram o quanto que as pessoas ocultam seu lado ruim, ocultam aquilo que desagrada, os problemas financeiros, as más condutas, e tenta fazer tudo parecer perfeito com os filhos, com o casamento, com a família, como se não houvesse nada de errado. Como se fosse possível esconder ou colocar tudo debaixo de um tapete. Dentro dos temperamentos, o perfeccionismo não é uma característica do fleumático. Já a capacidade de reflexão é. Então, a minha capacidade de reflexão não me torna melhor do que ninguém. O perfeccionismo humano, ele se dá na alma, onde o homem quer se assemelhar a Deus, pois ele foi feito como semelhante dele. E ele tenta fazer isso de uma forma muito mais do que lhe cabe, muito mais do que lhe parece. Às vezes até fazendo uma inversão de valores, querendo que Deus seja mais semelhante a mim do que o contrário. Então a pessoa quer ser parecida com Deus sem conhecê-lo, sem buscá-lo, sem entender a realidade do mundo espiritual. E é isso que muitas pessoas fazem e criam em seu ego um ser narcisista, como se fosse melhor do que os outros por ter um pequeno conhecimento, uma pequena realidade e com coisas absolutamente fúteis. Traduzindo então, o homem quer ser perfeito como Deus e tenta assumir essa perfeição que vem de Deus pelo simples fato dele ser imagem e semelhança do Senhor, certo? E qualquer tentativa do homem querer assumir essa perfeição que vem de Deus será sempre uma falha, pois não vem de nós essa característica. Então, quando o homem tenta assumir essa postura, está roubando essa postura e essa característica do Senhor. Por mais que eu tente ser assertivo nas falas, eu jamais serei perfeito naquilo que eu faço, pois existem umas circunstâncias enormes que alteram o meu comportamento, o meu pensamento, os meus pecados, o meu humor no dia. Tudo que foi passado, vivido, pode alterar a conduta humana. Então a conduta humana ela não é confiável, mas aquilo que é criado pela ordem de Deus pode ter uma grande serventia através dele, através das vocações que ele dá. Por isso que ele escolheu a igreja, escolheu os apóstolos. E uma característica que todos eles têm em comum é imperfeição. Nenhum deles era melhor do que o outro. Inclusive, nos seus sermões, ele colocava isso em xeque quando era perguntado, que para agradá-lo, deveria primeiro aprender a servir, ou servir mais do que os outros. Então, outra realidade sobre a imperfeição é que por nossas mãos nós não podemos apagar nossas imperfeições, não podemos mudar as nossas imperfeições. Por maior que seja a minha bondade, as minhas obras, as minhas qualidades, isso não muda a imperfeição. Então, se fosse possível, em uma balança com dois lados, colocar aquilo que eu fiz de bom, aquilo que eu fiz de mal, uma coisa não anula a outra, pois, independente do que seja maior, o lado ruim sempre vai existir. O lado ruim não se apaga por nós mesmos. Então, o peso do ruim também será relevante. Independente do lado bom, seja maior ou quanto seja maior, ainda assim, as imperfeições, elas são evidentes, mesmo que seja através de uma cicatriz na alma. E outra coisa importante em relação à imperfeição é que não dá para esconder nem a imperfeição de Deus, pois ele enxerga tudo, ele enxerga a verdade nua e crua. E não podemos lhe roubar nada sem que ele não veja, certo? Ele vê tudo, ele percebe tudo. Então minha dignidade ela não está no que os homens enxergam de mim. Então eu não sou o tipo de pessoa que preocupa com o que as outras pensam, pois eu tento manter o meu coração fixado ao que Deus quer e o que Deus pensa de mim. E é isso que me entristece ou que me deixa alegre, pelas circunstâncias, certo? E eu sei perfeitamente que é Deus que torna as coisas perfeitas, ou os faz capazes de aprimorar a nossa perfeição através da nossa comunhão com Ele, através da nossa realidade espiritual, que é baseada no plano espiritual que Ele tem para nós, em servir, em fazer o cronograma, ou fazer o esperado,
fazer as atividades espirituais. Então, são os méritos de Deus que dão graças ao esforço humano. A postura do homem deve ser a mais humilde possível, de preferência como a postura de um escravo que dá tudo para o seu senhor sem esperar receber nada em troca, exceto o mínimo do mínimo, que é não ser punido por fazer nada mais e nada menos do que sua obrigação. Então, devemos ter em mente que a vanglória do homem é uma maldição extrema para a vida espiritual. E devemos afastar cuidadosamente, diariamente, das vanglórias, do nosso próprio juízo, daquilo que é prejudicial, o que nos coloca numa posição muito delicada diante de Deus, se nós não darmos honra e glória para Ele. Lembrando em respeitar sempre o primeiro mandamento, que é uma coisa que eu preciso melhorar urgentemente. Então, a perfeição dos homens é semelhante à perfeição dos demônios. Ou seja, se resume apenas à soberba. E isso é que é a nossa realidade. E devemos tomar muito cuidado com esse tema em relação à perfeição e soberba. E trazer isso para a minha realidade, principalmente no contexto de criação. Eu não sou nenhum criador, eu não vou fazer nada de novo. Eu estou apenas tentando traduzir aquilo que é a vontade de Deus, que é a voz dele, e o que ele tem de melhor sobre os seus ensinamentos, que eu venho tentando aprimorar cada dia através da servidão e do conhecimento do pouco que ele me trouxe